Então, vamos começar a analisar. Eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? Analisar com os mesmos valores, tá? Então, um caso de lançamento oblíquo, tá? Movimento balístico, com os mesmos valores daquele gráfico que eu coloquei lá no início. Lembrem, eu falei que era módulo da velocidade inicial era 20 metros por segundo, ângulo θ 53 graus com horizontal, tá? E aí, esse exemplo vai ser calcular algumas coisas que são bem comuns de calcular quando se está falando de movimento balístico, então, para exemplificar bem. Então, item um, escrever as componentes V0x e V0y e o vetor V0. Quando eu digo vetor V0, significa escrever ele em termos dos vetores unitários, né, com as componentes. Encontrar o tempo de subida, tá, o tempo até essa coisa chegar no máximo, no ponto mais alto da trajetória, e a velocidade no ponto mais alto e a altura máxima dessa situação, tá? E se a gente for olhar lá no gráfico que a gente tem no início, a gente já sabe que a altura máxima deve ser alguma coisa próximo de 13, né? Porque, como eu disse, são os mesmos valores, então a gente tem que obter os mesmos resultados, né? Então a altura máxima está alguma coisa aqui próximo de 13 metros, mais ou menos. Encontrar o tempo total de voo, né, e a velocidade logo antes de retorno ao solo. Então, o que significa isso? Tempo total de voo é o tempo total gasto na trajetória, né? Então, a gente começa a contar o tempo, digamos, aqui, quando ocorre o lançamento, e a gente para de contar aqui imediatamente antes do ponto de impacto, né? Então, a gente, no caso, começou a contar aqui, vai contando o tempo durante todo esse percurso e, e chega até aqui. Enquanto que o tempo para chegar na altura máxima é o tempo para essa parte do percurso, aqui, né, essa parte da trajetória, bom, porque é aqui é a altura máxima, então a gente começou a contar aqui e parou de contar aqui o tempo. Então, encontrar o tempo total de voo e o vetor velocidade logo antes de retorno ao solo. Então, o vetor velocidade que a gente quer analisar, né, o vetor velocidade logo antes de retornar ao solo é aqui, né? Então, a gente quer, digamos, esse vetor velocidade, vou chamar de velocidade final aqui, tá? VF. Então, é esse vetor que a gente quer quando ele está aqui. E o último item, né, o alcance horizontal. Então, lembrem que é o alcance horizontal, a gente acabou de falar, né? É essa distância, ou esse deslocamento medido na horizontal, dado que y seja igual ao y inicial. Então, a gente tinha aqui um valor de y, que no caso era zero, né? A gente começou do solo. Então, a gente vai considerar também quando tiver em y zero. Então, é isso aqui o alcance horizontal que a gente já pode ver, né? Por isso aqui deve ser alguma coisa próximo de 39 metros, né? A gente está aqui bem pertinho do 40, então deve estar próximo de 39 metros. Então a gente já sabe, inclusive, quais são os valores que a gente tem que encontrar, mas é lógico, a gente vai ali calcular e encontrar eles para ver se fez certo, né? Então vamos começar pelo item 1, que diz escrever as componentes V0x, V0y e o vetor V0. Tá? Então, são esses aqui os dados, tá? 20 metros por segundo o módulo do vetor, ângulo θ igual a 53 graus, e a única coisa influenciando o movimento, gravidade. Então, vamos lá, item 1. Bom, item 1 a gente meio que já falou sobre ele, né? Mas vamos relembrar. É isso aqui. Então, a gente tem que calcular o V0y e o V0x. Nosso ângulo θ é de 53 graus com horizontal. Então, já colocar aqui os valores, né? Cosseno de θ é aproximadamente 0,6, enquanto que o seno de θ é aproximadamente 0,8. São dois números bonitinhos aí para a gente utilizar.
E o que a gente tem que fazer é decompor o vetor nas suas componentes, né? Então, a gente precisa escrever o vetor V0 em termos das componentes vetores unitários, mas a gente sabe que esse vetor V0 é o quê? Componente xi mais componente yj. E a componente x, né? Lembrem, x está junto ao ângulo, então cateto adjacente, portanto, associado ao cosseno, né? Então, é V0 vezes o cosseno do ângulo. V0 é quanto? 20, né? Então, o módulo de V0 é 20 metros por segundo. Então, a gente tem aqui 20 vezes o cosseno do ângulo, 0,6. Então, a gente vai ter 12 metros por segundo. Já em y, V0y, isso aqui é V0 vezes o seno do ângulo, né? Portanto, 20 módulo do vetor vezes 0,8, portanto, 16 metros por segundo, né? Ou seja, qual é o nosso vetor? Velocidade inicial, 12 i mais 16j, isso em metros por segundo, porque lembrem, esse vetor, o vetor velocidade, a gente está no sistema internacional, então, metros por segundo. Isso aqui já é o item 1, tá? Então, vejam, não tinha nenhuma grande dificuldade, era só decompor, achar as componentes e pronto, resolvido o problema do item 1. Então, vamos ver o item 2. Encontrar o tempo de subida, ou seja, o intervalo de tempo entre o instante inicial e a partícula chegar na altura máxima, a velocidade, o vetor velocidade no ponto mais alto e a altura máxima também, o valor de y máximo, no caso, né? Então, vamos fazer o item 2. Então, item 2, tá? Então, vamos lá, vou escrever o tempo, vou chamar de intervalo de tempo de subida, tá? Isso que a gente quer encontrar, né? O tempo até chegar no ponto mais alto da trajetória é o ΔT de subida. Agora, o que a gente sabe? Isso aqui acontece quando a gente tem o maior valor possível de y, né? A altura máxima. E lembra que a gente já analisou esse tipo de coisa quando a gente falou de lançamento vertical, o que a gente tinha no lançamento vertical, né? Então, a gente lançava alguma coisa para cima, diretamente para cima, e essa coisa ia subindo e desacelerando, porque a aceleração está para baixo, né, e a velocidade inicial para cima, até chegar no ponto mais alto, ponto de máximo da trajetória, e começava a descer e voltava de novo. E o que a gente sabia sobre a velocidade nesse ponto mais alto da trajetória aqui? Qual que é o valor da velocidade no lançamento? Zero, né? A gente sabe que é zero. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: para o movimento que a gente está analisando, que é o movimento balístico em duas dimensões, o que a gente pode considerar? O que a gente sabe sobre a velocidade no ponto mais alto dessa trajetória parabólica agora? Exato, né? Muito, muito bom. É velocidade y, né? Lembrem, é a componente vertical que é nula, porque a gente sabe que a componente horizontal ela não muda, né? Mas a gente sabe, no ponto mais alto da trajetória, a componente vertical é nula, vale a mesma coisa, porque esse movimento na vertical é a mesma coisa que o movimento de lançamento vertical, né? Então a gente sabe que a velocidade y, no caso, tá? Então só a velocidade y vai ser zero. Então a gente pode usar esse fato para calcular o tempo de subida, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, basta lembrar, né, olhar as equações que a gente escreveu aqui, né? A gente sabe que a velocidade em y obedece a essa equação aqui, né? VY igual a V0, y menos GT. Então, quando vou escrever isso aqui de novo, então VY, né, igual a V0, y menos GT. Então, quando eu estou calculando o tempo de subida até o ponto mais alto,
Eu sei que nesse tempo aqui, isso aqui é zero, né? Então a gente tem que zero é igual a V0y, mas lembrem, V0y a gente já calculou, é 16, menos G vezes esse tempo de subida. E aí, se a gente for olhar nessa equação aqui, a única incógnita que a gente tem é justamente o que a gente quer, o tempo de subida. Então a gente pode ir lá, isolar ele, né? ΔT S fica 16 dividido por G. E se colocar isso aqui na calculadora, vocês vão ver que esse valor, né, 16 dividido por 9,8, dá aproximadamente 1,63 segundos. Tá? Então, bem simples, nenhum grande problema. Vamos ver qual que é o resto da questão. Vetor velocidade no ponto mais alto e a altura máxima. Agora, o vetor velocidade no ponto mais alto. Então, vou colocar em vermelho ou azul. Agora, eu quero escrever isso aqui, né? Velocidade, vetor velocidade no ponto mais alto, em y máximo. Né? Isso que eu quero saber. Agora, me digam, eu preciso fazer mais alguma conta para escrever esse vetor velocidade ou eu já sei qual é ele? Né? Então, a gente já sabe, né? Porque a gente sabe que né, lembra, isso aqui é sempre, né, Vxi mais VYJ, né? Só que no caso, no Y máximo, né? Então é X quando Y é máximo e Y quando Y é máximo. No caso, a gente já sabe que isso aqui é nulo, a gente acabou de escrever isso, né? Então esse termo é nulo, e a gente sabe que esse termo aqui é constante, né? Portanto, o vetor velocidade no ponto mais alto da trajetória é simplesmente 12 e metros por segundo. Tá? Então, vejam, não tem nenhuma conta a ser feita mais, né? A gente já tem essa coisa pronta. E o última parte dessa questão, né, desse item 2 era calcular justamente o valor de y máximo. Tá? Qual é essa altura máxima atingida. Né? Bom, tem algumas maneiras de fazer isso, tá? Uma maneira bem simples seria simplesmente pegar esse valor que a gente já calculou de tempo, a gente sabe que esse aqui é o tempo no ponto mais alto, pegar e jogar esse valor dentro da equação para y, aqui, né? Se a gente botar esse tempo 1,63 aqui, considerar y0 igual a zero, a gente vai encontrar o y máximo, né? Só calcular isso aqui. Então, isso seria uma maneira bem direta de fazer. Eu não vou fazer assim só para lembrar vocês de outras maneiras de fazer, né? Então, que podem ser mais úteis em outras situações, caso vocês não tenham tempo ainda, por exemplo. Então, vamos fazer de uma outra maneira, que vai ser, de novo, utilizando esse fato que a gente sabe sobre o ponto mais alto da trajetória, que VY é zero nesse ponto, né? Então, vamos usar isso aqui de novo com aquela equação de Torricelli, tá? Que, lembrem, nos diz que VY ao quadrado é V0y ao quadrado menos 2G delta Y, né? Lembrem, a gente viu isso aqui para x, né? Era v final ao quadrado igual a v inicial ao quadrado menos, ou mais, no caso, 2a delta x. Mas lembrem, a é menos g, né? Em y, por isso que a gente põe sinal de menos. E a gente está na vertical, então é delta y, não delta x. Agora, o que a gente acabou de ver? Bom, isso aqui é zero, né? No ponto mais alto da trajetória, e isso aqui é o y máximo, né? Então, a gente tem que zero é igual a V0y ao quadrado, mas isso é 16 ao quadrado, menos 2G y máximo. E, de novo, né, a única incógnita que a gente tem é justamente o que a gente quer encontrar. Então, a gente pode isolar isso aqui, e y máximo é 16 ao quadrado, dividido por 2G. Se vocês colocarem isso na calculadora, vão obter que isso aqui é aproximadamente 13,1 metros. Tá? E aí, se
vocês lembrarem lá no início, o que a gente tinha que obter era justamente isso, né? Porque a gente sabia que o ponto mais alto da trajetória acontecia aproximadamente em 13 metros. Então vejam, nossa solução está correta aqui. O item 3, que é encontrar o tempo total de voo e a velocidade logo antes de retorno ao solo, tá? Bom, e a gente poderia fazer isso fazendo as contas de novo, tá? Mas o que eu quero demonstrar aqui para vocês aqui, se vocês pensarem fisicamente no problema, vocês podem poupar muito tempo e esforço. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, a gente não precisa fazer praticamente nenhuma conta mais para ter essas respostas, tá? Então, vamos olhar. A primeira parte disso aqui é encontrar o tempo total de voo. Então, olhando o que a gente já calculou até agora, como que eu poderia encontrar o tempo total de voo sem precisar fazer mais nenhuma grande conta, né? Precisar mexer com as equações de novo. Lembrem, é que a gente falou, quando a gente viu o movimento, o lançamento vertical, o que a gente disse, né? Como a aceleração é constante, se a gente considerar o mesmo y aqui, né? Então, o tempo que essa coisa demora para subir, alcançar o máximo, é exatamente o mesmo tempo que ela demora depois para sair do máximo e retornar ao mesmo ponto, né? Ou seja, o movimento é simétrico aqui no tempo, né? Então, se ela demorou t para subir, ela vai demorar também t para descer. Então, o tempo total vai ser simplesmente 2t. Então, a mesma lógica vale aqui. Então, o tempo total de voo dessa coisa é simplesmente duas vezes o tempo de subida, né? Como a gente já tinha calculado o tempo de subida, a gente só precisa multiplicar ele por 2, né? Então, era 1,63, tá? Então, o tempo total aproximadamente aí 3,26 segundos. Então, vejam que a gente não precisa fazer mais nenhum cálculo para encontrar o tempo total, né? Basta só multiplicar isso aqui, não precisa usar as equações de novo. Vocês poderiam também ter usado as equações, né? Ter posto lá, por exemplo, né? Como que a gente, uma coisa, como que a gente poderia fazer também, né, se quisesse fazer. Uma opção seria botar aqui delta y igual a zero, e aí tem uma equação do segundo grau, né? E aí isola um t, vai ser zero, encontra outro t, vai ser o tempo de voo total, né? Que vocês vão lá ver, vai ter que dar 3,26 aproximadamente. Foi o que a gente obteve aqui. A outra coisa que a gente precisa obter é a velocidade final, né? A velocidade quando a gente está retornando ao solo, instante imediatamente antes do retorno ao solo. Agora, minha pergunta para vocês é: e em relação à velocidade final? A gente precisa fazer alguma conta ou também a gente já sabe qual deve ser esse vetor aqui? Tá? Mas lembrem, negativo o quê? Só a vertical, né? Porque lembrem, o movimento na horizontal continua o mesmo, Sim. portanto o Vx vai continuar igual. Agora o Vy vai trocar de sinal. O Vy é igual ao inicial, mas com um sinal oposto. Porque lembrem, isso aqui é exatamente o que valia quando a gente tinha o lançamento vertical, né? Lembrem, a gente saía com uma velocidade, digamos, mais V0y, e isso aqui chegava até zero, Vy igual a zero, e depois ela ia acelerando para baixo, e no final a gente voltava com uma velocidade menos V0y. Lembrem, é simétrico também nisso aqui, né? Mesma distância, mesma altura percorrida aqui para subir e descer, mesmo tempo, mesma aceleração, portanto, mesma variação de velocidade. Então, se aqui saiu de V0y e chegou até zero, aqui sai de zero, vai até menos V0y. Ou seja, a gente troca essa componente vertical mantendo a componente horizontal. Então, se mantém a componente horizontal, a gente sabe que isso aqui é 12i,
E se troca a vertical é menos 16 J, isso aqui em metros por segundo. Tá? Então, portanto, vejam de novo mais um item, né, mais uma parte do problema que a gente pode resolver sem fazer nenhuma conta, né, só pensando fisicamente no problema. Então, vejam que isso é uma coisa que pode ajudar muito vocês, principalmente para vocês não ficarem gastando tempo fazendo contas desnecessárias, que ainda vocês têm mais chances de errar no meio do caminho, né, do que simplesmente pensar na parte física do problema. Então, tentem sempre ter esse entendimento, né, se vocês conseguem ver essas coisas, né, se vocês conseguem ver que o tempo tem que ser o dobro, se vocês conseguem ver que a velocidade tem que ser, o módulo tem que ser igual, só que trocando a componente y, isso é sinal de que vocês estão tendo um entendimento melhor, mais profundo da situação que vocês estão analisando. E lembrem, né, lógico, o módulo vai continuar igual, né? O módulo é igual a V0, né, que é 20, então, metros por segundo. Se a gente fizer o cálculo do módulo dessa coisa, vai dar 20, porque o módulo tem que ser igual. O último item desse exemplo, que é justamente calcular o alcance horizontal, né? Então, de novo, né, o que que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular esse deslocamento aqui, quando a partícula, né, retorna ao solo. Então, onde que ela vai impactar? E a gente já sabe que tem que dar aproximadamente 39 metros. Como eu falei para vocês, tem essa fórmula aqui para o alcance horizontal, mas eu vou fazer sem usar a fórmula, porque lembrem, vocês não precisam decorar essas fórmulas, tá? E uma das piores coisas que vocês podem fazer é tentar ficar decorando fórmula. Então, vocês sempre podem encontrar as coisas sem precisar decorar a fórmula, desde que vocês entendam o problema e saibam o que estão fazendo. Então, como que a gente pode resolver isso aqui, o item 4, né? Sem precisar daquela fórmula. Lembrem que a gente precisa esse alcance, que é o ΔX, quando o ΔY é zero. Então, o que que a gente pode usar aqui para calcular isso sem precisar daquela fórmula? O que que a gente pode fazer? O que a gente tinha aqui? A gente sabe que x obedece a isso aqui, né? Agora, a gente sabe que, bom, ΔX é x menos x0, então o ΔX é o quê? V0x vezes t. Então, deixa eu escrever isso lá. A gente sabe que o ΔX é V0x vezes t. Agora, que tempo é esse? Bom, para o alcance horizontal, é o tempo total de voo, né? Porque é o tempo em que a partícula saiu de y igual a zero até o tempo que ela volta para y igual a zero. Mas esse tempo total a gente já calculou, ele está aqui, né? A gente acabou de calcular isso. Então, a gente pode ver que o alcance, né? Vou botar aqui o alcance, é isso aqui, vai ser V0x, que é 12, vezes o tempo total. Que tempo é esse? 3,26. Então, se vocês calcularem isso aqui, vão ver que dá aproximadamente 39 metros, como a gente sabia desde o início.